Vamos falar de Pirenópolis. Sabe aquele lugar no coração do Brasil onde o tempo parece que corre num ritmo diferente? Um lugar que mistura ouro, água e tradições que atravessam séculos. Hoje a gente vai desvendar as camadas dessa cidade que, por um lado, parece congelada na história, mas por outro, pulsa com uma energia que é, olha, surpreendente. E essa frase resume tudo. É exatamente essa a sensação. Imagina só, você está caminhando por ruas de pedra, cercado por aqueles casarões coloniais, todos super preservados. A imersão é tão forte, mas tão forte, que quando passa um carro parece até um erro na Matrix, sabe? Um lembrete de que a gente não foi transportado de verdade para o século XVIII. Tá, mas aí fica a pergunta, como é que uma cidade consegue se manter assim, como uma cápsula do tempo? A resposta está numa história cheia de altos e baixos, uma verdadeira montanha-russa, de um auge movido ao ouro, a um esquecimento quase total e depois um renascimento completamente inesperado. Olha só que história maluca. Em 1727, a cidade nasce no meio da febre do ouro, bombando como centro comercial. Mas aí, o que acontece? O ouro acaba. E Pirenópolis, bom, a cidade quase morre junto, vira praticamente uma cidade fantasma por mais de um século. E o que a salva? Incrivelmente, o futuro. A construção de Brasília e Goiânia, ali nos anos 70, coloca essa joia esquecida de volta no mapa. Só que agora, não mais pelo ouro, mas pela sua história e pela sua natureza. E essa conexão com o passado não está só nos livros ou nos museus, ela está literalmente no chão que se pisa. Dá uma olhada nessas pedras. Cada uma delas foi colocada ali, uma a uma, por mãos de pessoas escravizadas. Caminhar por aqui não é só um passeio, é pisar sobre a história, sabe? É sentir o peso e a resiliência de um passado que continua vivo, bem ali, debaixo dos nossos pés. Mas Pirenópolis não é feita só de pedra e memória, não. Para entender essa cidade de verdade, a gente precisa olhar para as duas almas que moram nela. Elas são bem diferentes uma da outra, mas de algum jeito dançam numa harmonia perfeita. Então, de um lado a gente tem a alma selvagem, a natureza pura, bruta do Cerrado, com seus rios, cânions e, claro, as cachoeiras, muita cachoeira. Do outro lado a gente tem a alma cultural, o centro histórico, as igrejas antigas e as tradições que fazem a cidade vibrar o ano todo. É justamente essa combinação que faz de Pirenópolis um lugar tão único. E quando a gente fala da alma selvagem, a gente está falando disso aqui. 82, é ou não é um número impressionante? São 82 cachoeiras catalogadas ao redor da cidade. Um verdadeiro paraíso de água, com opções para todo tipo de aventureiro. E o mais legal é a variedade. Alguém quer algo mais fácil, popular, tem a Cachoeira do Abade. Agora, quem busca uma experiência assim meio cinematográfica, de passar por trás de uma cortina de água de 42 metros de altura, a do Rosário tá lá esperando. E tem até uma jornada mais espiritual, se for o caso, as 8 quedas dos dragões que ficam dentro de um mosteiro budista. Pirenópolis realmente tem uma cachoeira para cada estado de espírito. Ok, vamos deixar um pouco o barulho das águas para trás e voltar a ouvir o pulsar das ruas de pedra. Vamos mergulhar de cabeça na outra alma da cidade, a sua cultura vibrante. E se tem uma coisa que é o coração da alma cultural de Pirenópolis, essa coisa se chama cavalhadas. Tenta imaginar a cena. Por 3 dias inteiros, as ruas viram um campo de batalha medieval. Desde 1826, cavaleiros representando cristãos e mouros se enfrentam numa encenação cheia de cor, drama e som. É muito mais que uma festa, gente. É um tesouro vivo, reconhecido como património cultural do Brasil. E no meio dessa festa toda tem uma figura que é o grande símbolo do evento, o mascarado. Com aquela cabeça de boi, roupas coloridas, ela é a cara da festa. Mas por trás da máscara tem uma história muito poderosa. A tradição diz que as máscaras surgiram com as pessoas escravizadas, que eram proibidas de participar e então se disfarçavam para poder entrar na festa. Um ato de resistência que acabou se tornando o coração da celebração. Certo, a gente já viu a história, já viu a natureza. Agora, como é que tudo isso se junta para criar a Pirenópolis de hoje? Um destino que oferece muito, mas muito mais do que só um cenário bonito. Lembra daquela alma selvagem? Pois é, hoje ela virou um playground gigante para quem gosta de aventura. Aquela natureza toda se transforma em palco para rapel nas cachoeiras, tirolesas que cortam o céu, descidas de boia cross pelos rios, sem falar nas trilhas de mountain bike. É a adrenalina do século XXI encontrando uma natureza de séculos. E no fim das contas é assim que tudo se conecta. Durante o dia dá para explorar a história nas ruas de pedra ou se jogar na natureza, nas trilhas, nas cachoeiras. E aí, quando a noite chega, a cidade se transforma.
A Rua do Lazer começa a ferver, cheia de bares, restaurantes, lojinhas. É a fusão perfeita entre o passado e o presente, a calmaria e o agito. E tudo isso deixa a gente com uma questão, né? Onde é que mora a verdadeira alma de Pirenópolis? Será que está nas pedras silenciosas que guardam séculos de história? Ou está nas tradições cheias de vida que fazem essa história renascer todo ano? A verdade, talvez, é que uma não existe sem a outra. A alma da cidade está justamente nessa dança, entre o tempo que já passou e o tempo que continua sendo celebrado.